também participação juvenil e políticas públicas para a juventude. Professora Denise, uma boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Tom Maior. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Nós recebemos também para esse bate-papo, para essa conversa, o Antônio Ordones, ele que é estudante de gestão de políticas públicas na Universidade de Brasília, UNB, atual pesquisador de desenvolvimento e inovação na Sala de Gestão e Governança da Educação Básica do Brasil, no Ministério da Educação. Antônio, muito obrigada também pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Tom Maior. Muito obrigado, Jéssica. Boa tarde a todos. Contamos também com a participação da Bruna Fernandes, ela que atua da RENAPSE Polo Curitiba. Bruna, seja bem-vinda. Obrigada. E também temos a participação da Lucimara Camargo, instrutora da área educacional na DEMAB RENAPSE Joinville, Santa Catarina. Lucimara, muito obrigada. Seja também bem-vinda aqui ao Tom Maior. Obrigada, boa tarde a todos. Bom, pessoal, para a gente começar então esse bate-papo, a falar desse assunto, eu queria começar perguntando para você, professora Denise, quando a gente fala de políticas públicas voltadas para a juventude aqui no Brasil, qual que é o cenário, Qual é a realidade brasileira, quais são as principais políticas públicas para os jovens aqui no nosso país? Bom, Jéssica, na minha tese de doutoramento, eu falei um pouco sobre a Política Nacional de Juventude, Mas eu tratei dela na perspectiva de institucionalização dessa política. Porque, na verdade, o que a gente sempre teve no Brasil, historicamente, são programas e ações pontuais e focalizados. A gente não tem, de fato, uma política orgânica, inclusive com um Fundo Nacional de Juventude próprio para financiar essas políticas. Então, nós temos aí, no início dos anos 2000, algumas ações nesse sentido, de eventos, conferências, comissões, que começam a levantar a temática da juventude e suas especificidades. Mas é em 2005 que a gente vê, por meio de decreto, a instituição do Conselho Nacional de Juventude, da Secretaria Nacional de Juventude, do Programa de Inclusão do Jovem, o ProJovem, e também o estabelecimento da Política Nacional de Juventude, mas percebam que é por meio dessa forma institucionalizada, ou seja, por meio de legislações e de organismos e instâncias, que vão sendo criadas. Isso só no âmbito nacional, mas no âmbito municipal e estadual, pelo Brasil afora, também foram criados vários organismos e instâncias, As coordenadorias de juventude, as secretarias, vários conselhos. Então, assim, o tema da juventude começou a entrar em evidência por meio dessa institucionalização, o que é um grande avanço. A gente não pode jamais recusar e desprezar o aparato institucional, que é importante, mas a gente precisa tornar todo esse aparato potente. E, para isso, a gente precisa... Aquilo que eu defendo, na minha tese de doutorado, é disputar o fundo público. Ou seja, é um fundo público que é abastecido aí por impostos e contribuições do capital e do trabalho, mas que, se a gente não fizer pressão, esse dinheiro não vai para as políticas sociais, em especial aqui, que é o tema tratado, as políticas públicas de juventude. Então, a gente precisa, de fato, fazer muita pressão, muita disputa, para que a gente consiga, um financiamento robusto, ou mesmo a criação de um Fundo Nacional de Juventude, para poder tornar a Política Nacional de Juventude de fato orgânica, com essa ideia de uma política estatal e não de política pontual, algo que é focalizado, às vezes é focalizado somente em alguns segmentos, com foco bastante na violência, na vulnerabilidade social. E a gente tem que pensar, então, que a juventude, ela é plural, Então, é lógico que a gente sempre considera um recorte etário, quando a gente fala, e quando a gente pensa em política pública de juventude, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o Estatuto da Juventude. Então, no primeiro caso, adolescente é a pessoa entre 12 e 17 anos, ou 18 anos incompletos, e o Estatuto da Juventude vai dizer que o jovem é entre 15 e 29. Então, a gente tem esse parâmetro etário. Mas toda a categoria, vamos chamar assim, juventude, essa fase da vida, ela é
transversalizada, ela é perpassada por questões de classe, de gênero, de raça, né, de regionalidade, além das trajetórias pessoais de cada jovem do nosso território brasileiro. Então, isso precisa ser levado em conta para que a gente possa garantir a cidadania dos jovens. Um conjunto amplo de direitos, né, que garantam uma vida digna, e aí a gente entende educação, saúde, lazer, transporte público, uma série, um conjunto amplo mesmo de direitos, mas também alguns direitos que vão entrar no âmbito mais do reconhecimento, né, de algumas identidades, de algumas expressões e culturas juvenis. Então, assim, o desafio é bastante complexo e acho que o nosso colega aqui, Antônio, pode nos dar mais esclarecimentos, né? Mais pistas. Fica à vontade, Antônio. Obrigado, professora. É um prazer estar na mesa com a senhora e com as colegas. Sim, nós temos grandes desafios em termos da juventude, porque, como a senhora mesmo colocou, políticas para a juventude perpassam políticas de outros, digamos, setores, né? Se fôssemos dividir a sociedade assim entre setores. Então, falar de juventude, a gente está falando de cultura, a gente está falando de políticas para a cultura. Se falarmos de juventude, a gente está falando de política para a saúde, a gente está falando de política para a educação, que é onde eu tenho atuado nos últimos tempos. Então, nós estamos falando de uma série de atuação que, pela nossa opção constituinte, o Estado está encarregado desde 1989. Então, o Estado tem uma função frente a todas essas questões, uma função, inclusive, de universalizar. E poderíamos discutir, inclusive, se os jovens, de forma universal, estão tendo acesso a tudo isso. Mas a discussão sobre as políticas públicas para a juventude, ao meu ver, atualmente, elas passam por toda essa questão que a gente vem construindo desde 2005 na Secretaria Nacional da Juventude, no Conselho, no Estatuto da Juventude, em comissões especiais que foram criadas até mesmo no âmbito da Câmara dos Deputados, não é, para discutir as questões da juventude, mas a gente chega num momento fundamental que é da participação da juventude na construção dessas políticas. Houve, né, a senhora provavelmente poderia até falar dessa experiência de participação da juventude. Na época eu era ainda uma criança, né, um bebê, mas a gente vê que a participação houve, né, nessas instâncias, mas temos um grande problema de como continuar, de como engajar essa juventude numa perene construção das políticas públicas para ela. Porque a juventude, de certo modo, nunca vai passar. Então, a gente sempre vai ter uma juventude. Agora, visualizar como essa juventude está participando do processo democrático brasileiro, não é? Porque políticas públicas nós estamos falando também de participação democrática, porque, ao final das contas, é um quesito fundamental para a construção de políticas públicas, não de ações governamentais, como a senhora colocou, são pontuais. Agora, a construção de políticas públicas envolve participação da juventude. Como colocar que a participação seja perene no Estado brasileiro? Como engajar, como mobilizar esses jovens para ocupar espaços de poder, espaços já delegados a eles, mas outros novos espaços que surgem, por exemplo, rede social, que é muito pertinente à juventude atualmente, como engajar todos esses novos instrumentos, todas essas novas instâncias, todos esses novos espaços na construção dessas políticas tão importantes. E aí, quando a gente para ver, por exemplo, o tema desse ano para o Dia Internacional da Juventude é solidariedade intergeracional. Colocaram até uma palavra complicada. Criar um mundo para todas as idades. Porque quando a gente está falando de juventude, a gente está falando de um grupo de pessoas que eventualmente vão chegar no futuro, não tão distante, e ser os adultos. Ser pessoas que vão tomar importantes e grandes decisões para a nação, dos rumos do país, dos rumos das políticas públicas da sua época. Então, a gente está falando de uma solidariedade entre essas gerações, muito nesse aspecto de participação social da juventude. É o meu ver. Nós estamos discutindo, devemos discutir políticas públicas para a juventude, um aspecto mais de participação da juventude na construção dessas políticas, né? E aí entra todas as questões de mercado de trabalho, a própria área econômica, não é? De como esse jovem vai se inserir dentro do mercado de trabalho, como ele vai se preparar para esse mercado de trabalho numa perspectiva de educação. E aí eu acredito que as colegas poderiam colaborar mais nesse sentido
de aspecto de participação e da inserção do jovem, né, nesse mercado de trabalho. Fica à vontade. Bom, deixa eu dar a palavra, então, fazer um comentário, né? Até como o Antônio colocou, como que o jovem fica sabendo de uma política pública? Às vezes você aborda esse tema com eles, eles nem entendem, né? Como que isso acaba afetando a vida deles. Do desconhecimento de muitos, né? Jovens que são muito rasos de conhecimento. Bom, eu vou me incluir nessa, porque jovens é até os 29, né? Então eu estou nessa ainda ainda faço parte da juventude. Então, assim, a gente tem observado que a lei da aprendizagem, ela traz muitos benefícios para o jovem, né? Para sua família, no contexto onde ele vive, para a comunidade, né? Até mesmo contribuindo de forma positiva na economia do país. Então, em 22 anos aí que a gente tem da existência da lei da aprendizagem, desde os anos 2000, né, que foi onde a professora Denise comentou que surgem as políticas públicas geralmente voltadas para o jovem, para o adolescente. Então, a gente vê que a lei da aprendizagem, ela ajudou muitas famílias, muitos jovens mesmo. Eu sou um caso, né, que quando comecei a minha vida profissional lá com 15 anos, fiz parte do programa de aprendizagem, então posso falar com uma certa propriedade que realmente fez alguma diferença na minha vida, né? Se não existisse, talvez eu ia demorar muito mais para ingressar no mercado de trabalho. Então, trabalhando com jovens, a gente observa essa dificuldade que eles têm em identificar as políticas públicas que eles fazem parte, programas como ProJovem, eu acredito que muitos possam até participar em algum momento, mas eles não reconhecem, né, essa política pública. E eu realmente fiz esse questionamento, né, levantei esse questionamento e já em sala de aula, né, abordamos esse assunto, e eles gostam de falar, eles gostam de expressar a opinião deles, mas qual é o espaço que o jovem tem? Às vezes na cidade eu sinto, né, que não é divulgado como que o jovem vai ter essa oportunidade, esse espaço. Talvez seja divulgado lá no jornal, numa mídia mais formal, só que não atinge esse público, né, que é o jovem que está na mídia social, que está lá nas redes sociais, e ele fica desinformado. Outra realidade também que a gente precisa observar bem é o jovem em vulnerabilidade social, né? Como que a comunidade chega até ele? Às vezes ele não tem nem internet em casa, às vezes ele não tem condição de ir até o ambiente onde está sendo debatido esses assuntos, né? Não chega até ele nem a informação e nem a condição física de estar lá presente. Então, eu observei também um pouquinho, né, até no conteúdo que a professora Denise trouxe para a gente, e falou um pouquinho sobre o Conjuve, né, que é o conselho lá da juventude, e eu gostaria de entender um pouquinho mais como que funciona e como que a gente consegue trazer para o jovem de forma mais clara a forma como ele pode participar, né? Quais são os canais que são divulgados? Quem que pode participar desse conselho, né? Como que a gente consegue, então, fazer parte dessas políticas públicas de forma mais efetiva? Professora Denise? Pergunta no ar. Você quer que eu já responda, Jéssica? Sim, pode ficar à vontade, gente. A ideia é que seja um bate-papo mesmo, então pode ficar à vontade. Bruna também já pode falar se quiser, fiquem à vontade. Com licença, eu gostaria de implementar a dúvida ali da Lucimara também, porque assim, dentro dessas políticas públicas, muitos jovens com vulnerabilidade acabam não tendo acesso mesmo, né? Então, assim, a minha dúvida é, como que o jovem ali da periferia, o jovem de vulnerabilidade, ele vai ter esse acesso ali, a noção de políticas públicas para ele? Muitos jovens não têm acesso até hoje à internet ali, que é um item básico para a educação, né? E assim, hoje a gente vive a era do EAD. E muitos jovens não têm esse acesso, são prejudicados. E a partir do momento que você fala de política pública, você quer que o jovem, assim, tenha noção do que ele tem direito. Mas como ele vai ter esse direito se ele não tem acesso ao básico? E eu acho que tá cortando um pouquinho. Mas essa é a minha dúvida, assim, sabe?
Eu conheço muitos jovens, eu tenho 18 anos, eu vim do programa de aprendizagem, hoje eu estou no departamento pessoal da Renapse, e eu não tinha esse acesso ao meu direito dentro de uma política pública. Eu tenho direito a uma saúde de qualidade, eu tenho direito à educação de qualidade. Falta muito disso. Professora Denise, Antônio, fiquem à vontade aí para responder também. Eu acho que é legal a gente retomar um ponto que o Antônio mencionou, que é a questão da participação, né, dos jovens e das jovens na formulação de políticas públicas. Porque, de fato, né, você colocar o jovem ou a jovem apenas como o público-alvo da política pública, ou alguém que vai até executar essa política pública por meio de uma ação de voluntariado, por exemplo, como contrapartida a alguma bolsa que ele está recebendo, isso não basta, né? A gente precisa, de fato, qualificar, né, a participação desse jovem também no poder decisório, porque senão, né, a gente vai fazer de novo uma política para a juventude e não com ela, né, com a participação ativa dela. Então, acho que esse é um ponto fundamental que o Antônio nos traz. E para isso, então, a gente precisa, né, pensar mesmo, né, em como formar as nossas juventudes para essa participação na esfera pública, né, para ter a palavra, para poder influenciar nas decisões que dizem respeito ao bem comum, à nossa vida coletiva, né? Agora, com relação ao Conjuve, ele é um conselho de caráter consultivo. Ele não tem, isso está até no novo regimento dele, né? Então, já lá na época da minha pesquisa, né, entre os anos de 2014 a 2016, a gente já tinha um regimento do Conselho Nacional de Juventude que previa esse caráter consultivo e não deliberativo de políticas públicas. E o novo regimento também traz isso, né? Outra questão é que falta também algum artigo no regimento do Conjuve que lhe dê essa autonomia sobre matérias orçamentárias, porque não se faz política pública sem dinheiro. A gente precisa entender isso, né? É preciso investimento forte, robusto, para que a gente tenha a efetivação dessas políticas. E aí, como o Conjuve, ele tem um caráter consultivo e ele não tem, né, essa autonomia para tratar de matérias orçamentárias, fica muito difícil, né? Parece que ele está ali apenas mesmo para dar uma opinião, que os adultos é que vão decidir e dar encaminhamento às ações, né? Então, me parece que é importante a gente começar sempre a fazer um diálogo com esses jovens e com essas jovens, considerando-os e considerando-as sujeitos de direitos, como está lá no Estatuto da Criança e Adolescente, no Estatuto da Juventude. Eles não são seres inferiores, são pessoas, são sujeitos de direitos que têm suas histórias, que também têm a sua forma de ver o mundo, as suas expressões culturais, e isso a gente precisa, né, dialogar com eles. Porque senão a gente, de novo, né, o mundo adulto é que vai estar estabelecendo o que é certo e o que é melhor para as crianças, adolescentes e jovens. É lógico que a gente também tem esse papel de socialização, mas eles também têm que participar de forma ativa. Depois, se vocês quiserem, eu posso retomar esse ponto dando a reforma do ensino médio, né? E a BNCC do ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, como exemplo de políticas que envolvem a juventude, mas que não teve a participação. Eu tenho alunos do ensino médio que nem sabem o que são essas políticas. E por que está acontecendo esse novo ensino médio? É isso. Se a professora me permitir uma complementação, encarar o jovem, né, como sujeito de direito e encarar também o jovem como sujeito com experiência. Porque talvez nós estejamos encarando o jovem como sujeito de direitos porque a gente vê aí a proliferação de legislações em relação à juventude, aspectos importantes para o desenvolvimento da juventude, mas não temos visto aquilo que a senhora bem colocou agora, né? Essa participação, esse envolvimento no discutir, no processo decisório, né? Vamos colocar a palavra verdadeira, processo decisório. E se a gente olhar para a história,
a gente vê que o jovem, principalmente no Brasil, ele sempre teve uma participação determinante para os rumos do país. Recentemente, por exemplo, a gente poderia citar as jornadas de junho de 2013. Toda a questão, todas as manifestações, todo o rumo que o país tomou desde 2013 começou com os protestos dos jovens por conta de uma característica que é muito importante, inclusive, para a luta dos jovens na atualidade, que é o preço da passagem de ônibus. Porque quem está pegando ônibus todo dia, além dos trabalhadores, evidente, é o jovem, é aquele que está indo para a escola, é aquele que está indo para a faculdade, é aquele que está indo para o trabalho. Então, toda a jornada de junho de 2013 começou com um movimento essencialmente jovem. E se a gente for olhar para a história internacional e nacional, a gente vai ver maio de 68, o movimento MMDC aqui no Brasil. A gente tem uma série de situações em que a juventude teve um papel primordial no rumo das coisas. Só que a gente passou a desconstruir aquela imagem, aquele estigma que a gente tinha do jovem violento, incapaz, aquele jovem alienado, né? Essa desconstrução vem desde a década de 1970, no mundo todo, e a gente chega na conclusão que, sim, a juventude é um sujeito de direito, mas ainda falta a gente construir essa ideia da juventude como sujeito de experiências. E experiências para colaborar na construção de políticas públicas que não são tão simples. Porque se a gente olha, qual era o problema que a juventude provável dos nossos pais enfrentava? Problema de emprego, educação. Hoje em dia, por mais que esses problemas públicos continuem, eles não estão mais são tão simples assim, não é? Não é só o acesso ao mercado de trabalho ou à educação, porque o jovem até que tem a gente pode até relativizar isso, acesso à educação, mas a gente vê pouca inserção no trabalho, porque 23%, estimativa aí que a gente vê, 23% dos jovens nem estudam nem trabalham no Brasil. Então a gente vê que existe um público ali, existe um público jovem que está inserido num problema muito complexo, um problema público complexo, o que nós chamamos, né, na gestão de políticas públicas como weekend problems. São problemas muito complexos que uma única política pública provavelmente não vai solucionar, que é preciso a integração. E até porque a gente está falando de, como a professora colocou, né, transversal. É uma transversalidade de temas e é uma transversalidade de ações que o Estado precisa tomar. Então, eu até jogo para a gente poder conversar sobre a construção da juventude como sujeito de experiência. É colocar o jovem para conversar em todas as instâncias do processo decisório sobre as políticas públicas voltadas para eles. E, assim, fico muito interessado na discussão do ensino médio, né? Porque eu saí do ensino médio, eles estavam conversando sobre aquilo e aí aprovou. E como é que foi o processo? É recente, então dá para a gente olhar e tomar como experiência. A gente vai fazer aqui uma rápida pausa, daqui a pouquinho a gente volta, né, com a continuação aqui dessa conversa, esse bate-papo sobre a importância das políticas públicas para a juventude. Intervalo rapidinho aqui no Tom Maior, já já a gente está de volta. Estamos apresentando Sagres em Tom Maior. A série Repense é um movimento do Sistema Sagres de Comunicação que te ajuda a repensar atitudes, investimentos e os esforços desempenhados por nós, sociedade e pelas organizações privadas ou públicas no desenvolvimento sustentável. Tudo isso de uma forma educativa e reflexiva, propondo ações e repensando nossas atitudes. Vamos abordar ao longo do ano os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 12, 13, 7 e 2, discutindo e repensando o consumo, o clima, a energia, além da fome e da agricultura. Te convidamos a repensar conosco. Sistema Sagres de Comunicação, juntos em tom maior. Repense, apoio. Fundação Pró Cerrado. Se vivermos com ansiedade, medo e insegurança, não suportaremos a lentidão necessária de alguns ciclos e não saberemos apreciar a beleza e as lições que existem no ato de soltar e confiar. Existem lições preciosas nos momentos onde tudo parece estar parado, estagnado, porque justamente nesses momentos em que a vida parece acontecer em slow motion, é que tudo acontece. É preciso viver o hoje com consciência, respeito e gratidão, para poder confiar na colheita. Afinal,
Se tudo o que temos é plantado, é bom, é justo, movido pelo amor, então como não colher bons frutos? Seria contraditório dizer que temos fé se nos momentos mais desafiadores da vida não soubermos esperar com paciência, resignação e confiança. O tempo sabe, o fluxo do universo é perfeito e Deus nunca nos decepcionará. Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior. Já estamos de volta com o Tom Maior ao vivo, aqui agradecendo a sua audiência. Eu te convido a participar, a interagir pelo nosso chat ao vivo no YouTube ou também pelo nosso WhatsApp 629-8400-1757. Retomando aqui a nossa conversa sobre o Dia Internacional da Juventude, professora Denise, queria que a senhora falasse agora a respeito do novo ensino médio, né, de onde nós havíamos parado aqui no bloco anterior, falar sobre a BNCC, essas alterações, por favor. Bom, entre os anos de 2018 e 2019, eu desenvolvi uma pesquisa de pós-doutorado, né, para tratar já dessas repercussões iniciais, tanto da reforma do ensino médio, quanto da Base Nacional Comum Curricular. E já lá, conversando com jovens, né, foram 8 escolas públicas do município de Pouso Alegre, Minas Gerais, e conversando com os jovens, eles já me apontaram naquela época que não topavam muito essa ideia não do novo ensino médio, principalmente por conta do aumento da carga horária. Porque muitos jovens trabalham, né, então fazem essa conciliação entre estudo e trabalho, ou outros ainda queriam ingressar no mercado de trabalho, ou queriam realizar outras coisas, cursos, né, se dedicar algum tempo para lazer, qualquer outra coisa, né. Então, essa ideia de ficar o tempo todo, né, ou pelo menos, né, esse período integral maior dentro da escola, tendo ainda atividades de cunho tradicional, né, com métodos e formas e conteúdos muito tradicionais, isso desagradou muito os jovens naquela época. Aí eu perguntei para eles se eles sabiam o que era essa reforma, o que era a ideia, né, da BNCC, trazendo uma flexibilização do currículo. Eles falaram que não conheciam nada, que não sabiam nada. Perguntei se eles tinham sido consultados para a formulação dessas políticas públicas. Também não foram consultados. E aí, quando eu falei, olha, talvez você possa escolher ali o seu itinerário formativo, né, você montar, né, o seu percurso. Aí eles gostaram. Quando eles ficaram sabendo dessa ideia, eles falaram, poxa vida, legal, a gente vai estudar só o que a gente gosta. O que também nos leva a pensar, né? O que também pode fazer falta ou não para a formação crítica, né? Para a formação completa, integral desses jovens. No caso específico, também tinha a sociologia como objeto de estudo, né? E quando eu questionei para eles se a sociologia ficasse de fora do itinerário formativo deles, se eles sentiriam falta, 50% falou que não, que está tudo bem, que não precisa de sociologia. E aí, neste ano de 2022, dando aula no ensino médio, né, dando aula de sociologia e também do itinerário formativo de cultura e movimento, quando eu questionei os meus alunos sobre a escolha daquele itinerário, cultura e movimento, eles falaram assim, não, eu não escolhi isso. Aí eu levei isso para a coordenação pedagógica. A coordenação falou assim, não, eles escolheram, é que eles não lembram. Aí eu voltei para a sala. Gente, vocês lembram que lá na Secretaria Digital vocês fizeram uma escolha e tal? Ai, professora, acho até que eu fiz essa escolha, mas eu nem lembro. Nossa, aliás, eu acho que eu fiz escolha de um outro itinerário, nem era para eu estar aqui. Então, assim, muita desinformação ainda, né? Para vocês verem.
A reforma é de 2017, foi promulgada a lei, né? Foi promulgada em 2017. A BNCC no final de 2018. Nós estamos em 2022, já implantando todo esse novo ensino médio, e os jovens, os próprios professores e gestores também não estão repletos de informação, estão meio que aprendendo conforme vão chegando as indicações, as orientações da diretoria de ensino. Olha, tem que fazer desse jeito, olha que itinerário formativo, olha, não reprova, mas você também não pode deixar ele com nota vermelha. Então, as coisas vão chegando de cima para baixo e a gente vai tendo que trocar a roda do carro com ele em movimento. Está mais ou menos assim. As pessoas não... Pelo menos é isso que tem, né, aparecido para mim no meu campo investigativo, é que elas não escolheram isso, não participaram dessa decisão e também não estão entendendo como que essa política está sendo desenvolvida, ou está entendendo aqui, né, nesse processo, na prática. É isso. Lucimara? Bom, gostaria de complementar, né, até mais uma dúvida que um complemento nessa questão das itinerários informativos ali, formativos que são, acho que é o 5º deles, se eu não me engano, que é o de formação técnica e profissional. E essa é uma área, né, da atuação da aprendizagem. E tem afetado, como você disse, a questão até da empregabilidade desses jovens, porque ou ele está na escola ou ele está trabalhando. Né? Então, às vezes, o jovem acaba perdendo uma oportunidade de trabalho por conta dessa grade curricular diferente. Então, como que a gente pode observar que vai afetar, né, de fato, até o programa de aprendizagem dos jovens por conta dessa mudança nessa grade, que eles vão ficar sem tempo, né, para realizar outras atividades além do estudo. E claro que eu como educadora social, eu vejo uma oportunidade aí, né? Quais são as brechas que a gente identifica até nessa legislação, onde a gente pode complementar esse currículo do jovem com o programa de aprendizagem. Digamos assim, ele optou pela formação técnica e profissional e ele pode, digamos, substituí-la pelo programa de aprendizagem para complementar essas horas, né? Existe a possibilidade de uma integração, então, junto com o programa de aprendizagem. Sim, Lucimara, existe essa possibilidade, está prevista em lei, né, sob a forma de convênios com organizações, com a iniciativa privada, o que isso gera também preocupação para alguns pesquisadores e pesquisadoras, né? Porque daí, de novo, você desresponsabiliza o Estado e acaba privatizando, né, ainda que por forma indireta, a educação pública. Eu acho que é muito preocupante mesmo que a gente esteja realizando esses itinerários formativos com o fim de uma profissionalização, de fornecer uma profissionalização para esses jovens, mas da forma como está sendo feito de forma muito precária. Então, os jovens de classes populares estão tendo acesso a esse ensino médio, que está um caos, pelo menos aqui no estado de São Paulo, uma qualificação profissional precária. Ele não pode ainda trabalhar, né, no outro turno, a não ser que ele consiga um emprego de meio período, porque tem algumas escolas, por exemplo, que fazem parte do PEI, né, Programa de Ensino Integral, que funcionam das 2 às 9 da noite, mais ou menos. Então, ele pode trabalhar no período da manhã. Mas, mesmo assim, é muito preocupante, porque o que a gente vê, né, nos nossos estudos e pesquisas é que os jovens das classes mais favorecidas continuam tendo acesso a todo um patrimônio cultural, científico, tecnológico, artístico, filosófico, né, a uma formação ainda ampla e consistente e, portanto, por ter mais condições de prosseguir com seus estudos no ensino superior, e as classes populares, os jovens das classes populares vão ter que se contentar, não sei se é bem essa palavra, com uma formação, uma qualificação precária nesse novo ensino médio. Então, está gerando muita preocupação, a gente está acompanhando de perto, estamos fazendo pressão, estamos participando dos debates, mesmo que, às vezes, as nossas considerações não sejam levadas em conta, porque no processo de formulação da BNCC foram feitas várias audiências, mas nem sempre o que os professores e os estudantes levantavam, a sociedade, as famílias, eram levadas em conta. Né, o gestor público está lá, formulando, né, no alto do seu escalão lá,
formulando essa política e não pensa em quem está lá na ponta, né, de fato. Acho que a gente pega o gancho até o gancho do que o Antônio estava comentando, que é em relação à participação do jovem nas decisões, né, nas tomadas de decisões que envolve ele. Eu gostaria de aproveitar que a gente está falando um pouquinho sobre a aprendizagem, né, que é um programa que eu acredito que muda vidas, e está em plenária, né, o governo ele instituiu recentemente uma medida provisória, né, foi em maio desse ano, que é a medida provisória 1116. E a possibilidade, né, dessas mudanças, dessa medida provisória, é um pretexto assim, de flexibilizar aquelas regras que fazem, né, com que contratem jovens aprendizes nas empresas. Então, essa medida provisória ela vai afetar e muito algumas realidades que a gente tem hoje no programa de aprendizagem. Vão oferecer, né, alguns incentivos até fiscais para as empresas que elas cumpram o teto daquela cota, que é o 15%, mas vão acabar dando algumas brechas para não cumprir totalmente, né? Criar, assim, alguns indultos para as empresas infratoras, porque vai surgir, em algum momento, empresa que vai usar daquela brecha para poder se beneficiar, vai promover, de certa forma, até a discriminação do jovem de baixa renda, porque tem cláusulas nessa medida provisória que está lá colocando o jovem de baixa renda numa margem um pouco mais vista, né, do que o jovem que não tem uma vulnerabilidade social, vai contabilizar aprendiz, vulnerabilidade e duplicidade. Esse é um exemplo, né? A empresa que contratar um jovem vulnerável, ela vai contabilizar a cota dela como se ela tivesse contratado 2 jovens. Eu acho isso que vai ser, assim, realmente um retrocesso, né, na lei da aprendizagem, porque eu, quanto empresa, então eu contratei um jovem vulnerável, quer dizer que eu já estou cumprindo a cota ali duplicada. Outra situação é que quando essa empresa efetiva esse jovem, que para a gente é muito gratificante ver um jovem ser ingresso no mercado de trabalho, conseguir uma efetivação e dar continuidade nessa vida profissional dele, né? Essa empresa, então, ela vai manter por até 2 anos como se aquela cota ela estivesse preenchida, ou seja, ela não está abrindo vaga para um novo jovem. Então, como o Antônio colocou, o jovem nem fica sabendo dessas mudanças e como que elas vão afetar, na realidade, nesse caso, um dos aspectos, que é a empregabilidade. A gente tem todos os outros direitos do jovem, né? Mas um programa que é para trazer benefícios para o jovem acaba nesse momento aí tendo até, em certo momento, está na dúvida, porque ainda está em votação, mas como o jovem não participa, ele nem sabe o que está acontecendo, ele só vai sentir na prática, né? Que vai diminuir drasticamente vagas de jovens aprendizes no Brasil, se ela for aprovada e realmente implementada, e a gente vai, de acordo até aqui, tem um dado para vocês, que é dos auditores fiscais do trabalho, que tem um potencial de chegar até a mais de 430 mil vagas extintas, por conta dessas mudanças que são pequenas, mas que vão criar aí um certo prejuízo para o jovem, né? Nosso tempo já estourou, né? Passou rápido demais. Queria aqui fazer outras perguntas para você, Antônio, pedir para você compartilhar, né, sobre a sua experiência lá no Politizar, esse projeto da Universidade Federal de Goiás em parceria com a Alego, mas nosso tempo acabou. Quero aqui agradecer a participação, a colaboração da professora Denise Maria Reis, doutora em Educação, né? Muito obrigada, professora, pela disponibilidade de conversar aqui com a gente. Quem sabe até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Jéssica. Obrigada, viu, pessoal, pela conversa. Foi muito legal. Agradeço também a participação do Antônio Ordones, estudante de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de Brasília, pesquisador de Desenvolvimento e Inovação na Sala de Gestão e Governança da Educação Básica do Brasil. Antônio, muito obrigada, viu, pela conversa, pela sua contribuição aqui para esse bate-papo. Muito obrigado, Jéssica. Obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado, professora. Obrigado, Lucimar. Obrigado, Bruna. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades de poder conversar aí sobre os avanços das políticas públicas para a juventude e para o Brasil de um modo geral. Agradeço também a participação, colaboração da Bruna Fernandes, ela que representa a RENAPS Polo Curitiba. Bruna, até uma próxima. Até, obrigada pela oportunidade, tá? Foi muito bom participar desse momento.
Agradeço também a contribuição da Lucimara Camargo, instrutora da área educacional na DEMAR Jovem by Renapse Joinville. Lucimara, muito obrigada. Até uma próxima também. Obrigada. Até. Está aí a íntegra desta conversa sobre o Dia Internacional da Juventude, a importância das políticas públicas para os jovens. Você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br. E assim termina essa edição do Tomaia.